E aí, rapaziada, hoje é um daqueles dias que a gente é lembrado que muitas coisas podem te matar no Brasil, mas tédio nunca foi e nunca vai ser uma delas, tá? Na última sexta-feira aí saiu a notícia de que o Flavinho Desmaio pediu uma bolada pro Daniel Worcaro do Banco Master, e eu tenho certeza que vocês viram alguma coisa a respeito disso, porque foi o assunto mais comentado sem sombra de dúvida. Estou e estarei contigo sempre. Flávio Bolsonaro negociou com Daniel Worcaro 134 milhões de reais para bancar filme sobre o Jair. Bom, Flávio Bolsonaro, como vocês sabem, é o candidato poste do próprio pai, né? O próprio pai tá aí todo remendado. Ele estava até poucos dias atrás dizendo que o caso Master só envolvia o governo Lula e o STF. Inclusive, ele andava por aí com a camiseta "O Pix é do Bolsonaro e o Master é do Lula". Deixa eu ver se é isso mesmo. É isso, o Pix é do Bolsonaro, o Master é do Lula. Então, vamos ver se é isso mesmo, né? Se o Pix é do Bolsonaro e o Master é o do Lula. O Pix que o Bolsonaro não fazia a menor ideia do que era quando foram falar pra ele lá, parabéns aí, presidente. E agora ele foi pego com a cueca na mão, pedindo nada mais nada menos do que 134 milhões de reais pra financiar o filme mais estranho da história do cinema nacional ou internacional, depende do ponto de vista, né? E por que é estranho? Por que eu tô dizendo que o filme é estranho? O filme é sobre o Jair, né? Mas tem um título em inglês que é Dark Horse. E é protagonizado pelo Jim Caviezel, que é o Jesus naquele filme lá que é os Jogos Mortais para Senhoras, que é A Paixão de Cristo, né? E esse ator aí se revelou nos últimos anos um filho da puta de extrema direita. E é claro que ele virou xodó de todos os fachos do mundo, incluindo os fachos do Brasil. Aí eu pergunto pra vocês, como é que o Bolsonaro vai ser interpretado por um gringo se eu não falo inglês? Tá ok? É no mínimo estranho, né? Enfim, o financiamento desse troço já tava muito esquisito e cheirava esquema. E, assim, não é de se esperar nada menos da família Bolsonaro ou do PL, Partido dos Bolsonaro, né? O Ministério Público investiga contrato de 108 milhões de Wi-Fi público da Prefeitura de São Paulo com ONG de produtora do filme sobre Bolsonaro. Parece complicado, mas não é, tá? A prefeitura do Ricardo Nunes, o cabeção de Melita 103, deu 108 milhões de reais para uma ONG chamada Conhecer Brasil. Isso era para essa ONG instalar 5 mil pontos de acesso à internet nas periferias de São Paulo. Esse Instituto Conhecer Brasil é dirigido unicamente pela Karina Ferreira Gama, que é a sócia única da produtora Go Up Entertainment Limitada, que produz o filme do Bolsonaro gringo. O edital de chamamento público da contratação de empresas para a realização do serviço teve só o Conhecer Brasil como concorrente, o que, assim, no mínimo é suspeito. Vocês acham que não vai ter nenhuma outra empresa querendo concorrer por um contrato de 108 milhões com a Prefeitura de São Paulo? Então, assim, esquisito, vamos colocar com essas palavras aqui. E isso fica reforçado pelo fato de que esse ICB, esse instituto, não tem qualquer experiência com esse tipo de projeto. Os laços da dona da produtora de Dark Horse com Frias Nunes e Tarcísio. Muito dinheiro público também caiu em projetos ligados a essa produtora, com recursos majoritariamente de deputados do PL, partido do Jair. Deputados de PL e PT em São Paulo destinaram mais de 700 mil a entidades ligadas à produtora de filme sobre Bolsonaro. Vamos lá falar sobre isso aqui. Nós temos a Valéria Bolsonaro, que não é parente do Bolsonaro, ela casou com um primo de sei lá que grau do Bolsonaro e tem o nome, destinou 100 mil reais para projetos ligados a essa Go Up Entertainment. Gil Diniz, do PL, também destinou 200 mil, Lucas Bove, do PL, indicou uma emenda de 213 mil, mas as duas não foram liberadas ainda. Na lista tem um político que não é do PL, que é do PT, é o Luiz Fernando, que destinou 190 mil. E não foi só a Assembleia Legislativa de São Paulo, os deputados federais também meteram muita grana nessa produtora. Deputados enviaram 4,6 milhões a firmas ligadas à produtora de Dark Horse, filme do Jair, tá? O Mário Frias, do PL, que por um acaso é roteirista do filme do Bolsonaro gringo, a gente vai falar sobre isso depois, enviou 2 milhões ao Instituto Conhecer Brasil, o ICB. A Bia Kicis, o Marcos Polon, o Alexandre Ramagem e a Carla Zambelli, todos do PL, enviaram recursos para a produção da série Heróis Nacionais Filhos do Brasil que Não Se Rendem, da produtora Go Up Entertainment Limitada. O excesso de deputados do PL enviando emendas para organizações ligadas à produtora do Dark Horse levantam, no mínimo, suspeitas. E aí o Flávio Dino, ministro do STF, exigiu explicações dos parlamentares, que é a mesma coisa que não exigir absolutamente nada, né? Dinheiro público vinha caindo de monte em projetos que rodeavam esse filme e o cheiro de esquema já tava, vindo de longe. Aí nós temos o belíssimo, o pristino, o glorioso áudio do Flavinho Desmaio com o Worcaro. Tá? E isso tudo só explicitou a maracutaia. Irmão, preferi te mandar o áudio aqui pra você ouvir com calma. Bom, aqui a gente tá passando por um dos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Não sei como é que vai ser daqui pra frente.
como é que isso tudo vai acabar, mas tá na mão de Deus aí. E você também, eu sei que você tá passando por um momento dificílimo aí também, essa confusão toda, não, né? Você sem saber exatamente como é que vai caminhar isso tudo. E apesar de você ter dado liberdade, Daniel, de a gente te cobrar, eu fico sem graça de ficar te cobrando, tá? Mas, enfim, não, é porque tá num momento muito decisivo aqui do filme. E como tem muita parcela para trás, cara, tá todo mundo tenso. E eu fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras, pô, renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Renomadíssimo é foda, né? Vamos dizer dessa maneira. Mas enfim, eu acho que vocês ouviram pelo menos algum trecho desse áudio em algum lugar. E olha a intimidade, gente. O Flávio chamando o maluco de irmão, oferecendo empatia pelo momento difícil pelo qual o Vorcaro tá passando. O que vocês acham que em setembro do ano passado era o momento difícil que o Vorcaro tava passando? Isso aqui é conversa de brother, vamos falar dessa maneira. Ou pelo menos de quem quer muito ser brother. A verdade era que o Vorcaro vivia dando bolo e chá de cadeira no Flávio Bolsonaro. Topa jantar com o Jim Caviezel? Veja e ouça todos os textos e áudio que mostram Flávio Bolsonaro pedindo dinheiro para Daniel Vorcaro. Essa matéria aqui é gloriosa, gente, porque ela traz as mensagens onde o poste de Jair tenta marcar encontros com o Vorcaro, que fica inventando desculpa e desconversando. A gente tá aqui. 15 de novembro de 2025. Vorcaro. Fala, irmão. Tava trânsito, voo, o tem. Flávio Bolsonaro. Fala, meu irmão, pode atender. 16 de novembro de 2025. Daniel Vorcaro, fala irmãozão, roa na igreja, deve ser tô na igreja, terminando te chamo. Flávio Bolsonaro, imagem de visualização única, Flávio Bolsonaro, imagem de visualização única. Mandou o quê? Mandou pau? Não sei. Flávio Bolsonaro, irmão, estou e estarei contigo sempre. Não tem meia conversa entre a gente, eu só preciso que me dê uma luz ABS. Daniel Vorcaro, imagem de visualização única. Era o quê? Era carenagem de moto? Não sei. Flávio Bolsonaro respondeu amém. Então o Vorcaro claramente não quer encontrar com o Flávio Bolsonaro. Fica o tempo todo enchendo o saco dele. E assim, são só 2 mensagens, mas tem várias outras na matéria aqui. O fundamental é que o Flávio Bolsonaro tinha uma relação de bajulação com o Vorcaro que não vem de agora. Nos últimos meses ele não só negou qualquer relação com o banqueiro, mas disse que era mentira que o Dark Horse teria financiamento do Master. Senador, por que o filme do seu pai foi bancado pelo